Domingo de Ramos, início da Semana Santa. A Semana Santa começa no domingo chamado de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, o símbolo da humildade, e aclamado pelo povo simples que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia há poucos dias e estava maravilhado. Ele tinha certeza de que este era o Messias anunciado pelos profetas, mas esse povo tinha se enganado no tipo de Messias que ele era. Pensavam que fosse um Messias político, libertador social que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhe o apogeu dos tempos de Salomão. Para deixar claro a este povo que ele não era um Messias temporal e político, um libertador efêmero, mas o grande libertador do pecado, a raiz de todos os males. Então, ele entra na grande cidade, a Jerusalém dos patriarcas e dos reis sagrados, montado em um jumentinho, expressão da pequenez terrena. Ele não é um rei deste mundo. Dessa forma, o Domingo de Ramos é o início da semana que mistura os gritos de hosanas com os clamores da paixão de Cristo. O povo acolheu Jesus abanando seus ramos de oliveiras e palmeiras. Os ramos significam a vitória. Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, hosana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da Igreja, defensores da fé católica, especialmente nestes tempos difíceis em que ela é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas após a missa lembram-nos que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo. A luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à ressurreição. O sentido da procissão de ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela nos recorda que somos apenas peregrinos neste mundo tão passageiro, tão transitório, que se gasta tão rápido. Ela nos mostra que a nossa pátria não é neste mundo, mas na eternidade, que aqui nós vivemos apenas em um rápido exílio em demanda da casa do Pai. A missa do Domingo de Ramos traz a narrativa de São Lucas sobre a paixão de Jesus, sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maltratos nas mãos dos soldados na casa de Anás, Caifás, seu julgamento iníquo diante de Pilatos, depois, diante de Herodes, sua condenação, o povo a vociferar crucifica, as bofetadas, as humilhações, o caminho percorrido até o Calvário, a ajuda do Cirineu, o consolo das santas mulheres, o terrível madeiro da cruz, seu diálogo com o bom ladrão, sua morte e sepultura. A entrada solene de Jesus em Jerusalém foi um prelúdio de suas dores e humilhações. Aquela mesma multidão que o homenageou motivada por seus milagres, agora lhe vira as costas e muitos pedem a sua morte. Jesus, que conhecia o coração dos homens, não estava iludido. Quanta falsidade nas atitudes de certas pessoas! Quantas lições nos deixam esse Domingo de Ramos! O Mestre nos ensina com fatos e exemplos que o seu reino de fato não é deste mundo. Que ele não veio para derrubar César e Pilatos, mas veio para derrubar um inimigo muito pior e invisível, o pecado. E para isso é preciso se imolar, aceitar a paixão, passar pela morte para destruir a morte, perder a vida para ganhá-la. A muitos ele decepcionou. Pensavam que ele fosse escorraçar Pilatos e reimplantar o reinado de Davi e Salomão em Israel, mas ele vem montado em um jumentinho frágil e pobre. Que Messias é este? Que libertador é este? É um farsante. É um enganador. Merece a cruz por nos ter iludido. Talvez Judas tenha sido o grande decepcionado. O Domingo de Ramos ensina-nos que a luta de Cristo e da Igreja,
e consequentemente a nossa também. É a luta contra o pecado, a desobediência à lei sagrada de Deus que hoje é calcada aos pés até mesmo por muitos cristãos que preferem viver um cristianismo light, adaptado aos seus gostos e interesses e segundo as suas conveniências. Impera, como disse Bento XVI, a ditadura do relativismo. O Domingo de Ramos nos ensina que seguir o Cristo é renunciar a nós mesmos, morrer na terra como grão de trigo para poder dar fruto, enfrentar os dissabores e ofensas por causa do Evangelho do Senhor. Ele nos arranca das comodidades, das facilidades, para nos colocar diante daquele que veio ao mundo para salvar este mundo.